Bem, eu quero só fazer uma pequena observação. Primeiro, agradecendo ao meu amigo Renan, tenho profunda admiração pelo seu trabalho, o acompanha há tanto tempo, já tivemos a oportunidade de ter momentos em crises institucionais fortíssimas, e acho que vamos vencer mais essa. No tocante à questão da chacina, eu quero fazer uma pequena observação. O nome da operação, Gabi, chama-se exceção. Claramente, os nomes sempre têm uma ligação com o objeto da operação. E, evidentemente, essa exceção foi uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, uma ironia ao Supremo Tribunal Federal. E nós não podemos esquecer que essa operação se deu logo após o presidente da República fazer uma afronta, de certa forma, perigosa institucional, quando ele disse que ia baixar um decreto e que queria que o Supremo não fizesse nenhum tipo de oposição. Até o ministro Marco Aurélio, o decano da Casa, teve que vir a público para resgatar um pouco essa necessidade, Renan, de manter a institucionalidade. Então, esta operação, além de tudo, além de nos chocar profundamente, chocar o mundo, ser contra a vida, ser contra a vida é a cara desse governo que é isso. Então, é necessário que nós vamos discutir a questão da Covid, a questão da CPI, mas que nós façamos o registro da nossa profunda indignação. O Brasil não pode perder a capacidade de se indignar. E quando você tem um subchefe da Polícia Civil afrontando o Supremo Tribunal Federal, afrontando a cidadania, e o governador, ao invés de tomar providências imediatas, vai ser solidário a ele. Há muita questão a ser discutida, pode ser uma cortina de fumaça, mas nesse caso seria, como nós falávamos antes, a maior cortina de fumaça do mundo, com 28 mortos. A primeira coisa que eu queria dizer, Ana, você de certa forma já falou, é que nós temos a certeza, e é necessário frisar sempre isso, para que as pessoas não esqueçam, de que esse governo genocida que aí está, responsável por 420 mil mortes, um governo que governa de costa para o povo, que governa cultuando a morte, esse governo é fruto exatamente da Lava Jato. Foi naquele ato, momento político, como você bem disse, que o Moro, instrumentalizando o Poder Judiciário e instrumentalizando o Ministério Público através daquela relação espúria juiz-procuradores, ele fez, ao retirar o Lula do jogo político, do tabuleiro político, ele fez o papel de cumprir uma jogada que, para eles, deu certo. Nós temos que lembrar que logo o juiz assumiu o Ministério da Justiça, corrompendo o sistema de justiça. Quando a gente fala corrupção, a ideia do leigo é sempre pensar que há um dinheiro envolvido, mas não necessariamente. Um cargo de ministro da Justiça, por exemplo, é uma benesse fantástica. Então, nós não podemos esquecer. Temos que lembrar sempre, Renan, eu estava dizendo aqui quando caiu, é que esse grupo, Moro e seus asseclas, é que deram a oportunidade de assumir esse presidente genocida que aí está. Ele entrou no governo, ele ganhou o cargo de ministro da Justiça como benesse pelo que fez, ele mercadejou a toga e apenas depois, como ministro da Justiça, teve uma briga política, por isso que ele saiu. É briga de quadrilha, por isso que ele saiu. Não há nada mais do que isso. É necessário que nós frisemos isso sempre para mostrar a importância de fazer um enfrentamento, Gabi, diário desses grupos que instrumentalizam o Ministério Público, o Poder Judiciário e que, de certa forma, colocam em risco a institucionalidade do país. Eu quero registrar aqui a sorte que o país tem de ter você como relator, pela sua experiência, pela sua independência, presidente do Senado 4 vezes. Então, uma CPI desse porte, você falou uma coisa interessantíssima. A CPI, eu advoguei em várias CPI, tenho razoável experiência ali. As CPI normalmente começam tateando. Essa CPI já começou com provas prontas. O relatório dela poderia quase que, de certa forma, estar pronto. A sua observação foi muito perspicaz. Eu quero fazer uma observação, um pouco em torno do que você falou, que acho que é importante. O Senado Federal, especialmente, mas o Congresso Nacional, tem uma oportunidade ímpar de se colocar novamente com uma dignidade diferenciada no cenário nacional. Essa criminalização da política fez com que, nos últimos tempos, o Legislativo estivesse mancando. Como nós temos um executivo absolutamente irresponsável, um presidente que não tem a dignidade do cargo, nós vivemos uma época de superpoder judiciário. É a hora do Congresso Nacional se impor. Por exemplo, a CPI, todos nós sabemos, ela tem a obrigação de investigar, mas também de propor algumas questões. Nós temos que resgatar essa independência e o poder, Renan. Falo isso com o maior carinho e respeito. Você sabe que eu já advoguei para dezenas e dezenas de senadores da República. Mas eu acho que nós temos que resgatar essa capacidade do Senado de fazer, inclusive, propostas. Por exemplo,
Você citou a questão do juiz de garantias. Uma lei que foi aprovada majoritariamente pelo Congresso Nacional. Não entrou em vigência, porque a liminar de um juiz, do ministro Supremo, ainda que ministro Supremo juiz, há mais de quase 1 ano e meio impede a entrada. O Congresso Nacional tem que se posicionar. Essa CPI, você também citou, só foi instalada por causa da decisão do ministro Barroso. Porque o presidente, eu não estou criticando, eu sou amigo do Rodrigo e tenho admiração por ele. Acontece que nós vivemos um poder imperial das presidências das casas, Renan. É hora de rever isso. E por causa dessa questão, cabe também a CPI fazer propostas. Você sabe melhor do que eu. Por que nós temos que depender do Supremo para instalar a CPI? Por que nós temos que depender 100% da presidência da Câmara para instalar o impeachment? Vamos que cheguemos à conclusão, e eu acho inevitável, da responsabilidade desse presidente da República, até por omissão, de pelo menos 150 mil mortos. Eu vou te mandar, se você ainda não tiver, a comissão instalada pelo Felipe Santa Cruz, que nós fizemos uma representação ao doutor Procurador-Geral, responsabilizando pela morte de 150 mil pessoas por omissão do presidente da República. Por que nós vamos depender também, unicamente, do Procurador-Geral da República para entrar ou não com processo criminal? Eu tenho o maior respeito pelo Aras e sei que está fazendo um belo trabalho, inclusive enfrentou essa parte podre daquela força-tarefa de Curitiba, porém nós não podemos centralizar o poder tanto nas mãos de uma pessoa só, Ana. É hora de pensar um conselho para poder... 30 dias que tem, nós já até conversamos sobre isso. 30 dias para tomar uma providência. Não tomou, tem que ter um conselho para tomar. Nós temos vários pedidos de impeachment, eu entendo, eu falei com o Rodrigo Maia à época sobre isso. Como não tem a posição política, o impeachment é político-jurídico, você acaba fortalecendo o presidente da República, mas é necessário levar isso à sociedade. A sociedade tem que fazer esse enfrentamento. Você veja bem, a CPI, muita gente dizia, CPI vai se prolongar, não vai mudar o foco. Pelo contrário, está indo extremamente bem com a belíssima condição do Omar e sua. Então, eu acho que é hora também, na hora de fazer proposição... Veja bem, essa CPI começou a gente sabendo quem é o presidente da República. Ele é o responsável por essas mortes. Temos que apurar, temos que ter prova. É claro que o ministro da Saúde tem a responsabilidade direta, porque ele é que executa a política, mas nós temos que propor uma mudança. O Congresso Nacional deve ao país voltar ao centro da política, ao centro do controle da institucionalidade. Nós vemos momentos perigosos, o presidente da República frequentemente instando a instabilização. Ele chegou agora já falei sobre isso com esse decreto, a provocar o Supremo Tribunal. Quantas vezes ele falou em fechar o Congresso Nacional? Eu acho que é hora, ao final dessa CPI, de ter propostas claras, que são propostas, às vezes, que tem que ter até mudança constitucional, mas nós não podemos exercer esse poder imperial nas mãos de pessoas que, ainda que num cargo importante, eu adoro o Arthur, é meu amigo, mas não pode. A CPI só se chegar à conclusão que é necessário pedir o impeachment. Ainda assim, nós precisaremos dessa, eu diria, não é boa vontade, dessa questão política que está nas mãos do presidente do Estado, da Câmara. Eu quero fazer uma reflexão com você. Olha, Cacai, sobre esse aspecto. O que fazer ao final nas proposições para que nós possamos voltar. O Congresso Nacional, que nós precisamos do Congresso Nacional, a ter aquele papel fundamental no fortalecimento da democracia brasileira. Na realidade, essa decisão, que ele pode ir e ficar calado, é pacífico. O primeiro voto foi do ministro Celso de Mello. Depois houve um julgamento na segunda turma, exatamente no caso. Como investigar? Como investigar? Evidentemente, esse ministro da Saúde é mais do que investigado. É isso aí, não tenho dúvida. Agora, é importante saber que o fato dele não ir, não há uma maioria na segunda turma. Naquela época desse julgamento do habeas corpus, houve um empate de 2-2. Celso de Mello, que não está mais lá, e Gilmar. E 2 ministros entendiam que tinha que, pelo menos, comparecer. Então, hoje, neste momento, certamente ele vai entrar com o habeas corpus, só para esclarecer, desculpa entrar aqui na conversa, mas é uma questão da minha área. Hoje não existe uma decisão do Supremo que ele não pode comparecer. A regra é, pode ir e ficar calado, mas tem que comparecer. Agora, é verdade, o senhor citou muito bem essa questão do Brumadinho, mas ali houve um empate. E o empate favorece ao impetrante. É só isso. Essa é uma discussão que está aberta. Agora, claro, não pode haver condição coercitiva. Nós queremos para todos o cumprimento da Constituição. Aqui não tem nenhum Sérgio Moro e Deltan, não. Nós queremos uma Constituição que serve para todos.
Renan, eu escrevi um artigo do Poder 360 agora, que saiu hoje, chamado Gado Paulo Gustavo, para dizer que a morte dele, tristíssima, deu visibilidade a essa dor que o brasileiro está se acostumando, infelizmente, à morte. É uma tristeza, a falta de indignação. E eu, lembrando, o Márcio lembrou que o Emicida está vendo aqui, eu amei aquela versão dele do Belchior. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu não morro. Eu quero dizer para você, Ana, que as nossas esperanças estão depositadas na nossa CPI. Nós precisamos não morrer. O Brasil precisa resistir. E nós resistimos das mais diversas formas. Mas a resistência institucional é enfrentar esse genocida, esse homem que virou as costas para a ciência, e a responsabilidade dele está... Olha, eu sou advogado criminal, eu tenho a liberdade na veia, o meu DNA é da liberdade, você me conhece. Mas é impossível não caracterizar a responsabilidade criminal desse presidente e dos seus asseclas. Então, eu quero te dizer da responsabilidade que você tem desse cargo que hoje você ocupa de relator da CPI. Sei que demora, sei que a democracia é isso mesmo, a defesa vai levar para frente, mas o Brasil precisa ter uma definição. Não dá para morrer o ano passado e morrer de novo esse ano, e o ano que vem nós não temos esperança. Você, como relator da CPI, está resgatando, talvez, a esperança do país. Vamos fazer o enfrentamento necessário. Obrigado a você, Renan.